Opa, já deixou o like? A história começa em um mundo onde um jovem solteiro enfrenta um imenso exército. Ele, com alguns machucados, lembra das palavras de uma jovem que lhe disse: "Eu te avisei, né? Não olhe para o vazio quando estiver com os outros." E olhando para o vazio, ele diz no presente que sente. O exército começa a atacar o jovem novamente, mas ele ativa um poder misterioso com uma única pisada no chão que destrói tudo ao seu redor, e nesse momento começamos a contar sua história. Um dia ele era um peixe nadando em um lago, outro um pássaro voando pelos céus, e em outros dias ele era uma pequena formiguinha andando em grupo, ou um grande dinossauro. Do calor da erupção de um vulcão até as flores começarem a florescer, ele viveu e reviveu milhares de vezes como seres diferentes, lembrando-se de todas as suas vidas passadas. Em um ponto, depois de já ter vivido milhares de vidas diferentes, ele reencarnou como um grande elefante, mas em um ponto de sua vida ele é morto a tiros por um caçador, e como sua vida está desaparecendo, ele diz em sua mente: "De novo, fui pego de novo." Milhões de anos de memórias, e os únicos seres pelos quais ele sente hostilidade são os humanos. Toda vez que chego ao fim da minha vida, sou caçado e consumido por um ser mais forte. Era um fato. Essa era a forma natural de como as coisas funcionavam, e eu estava bem com isso. Mas esses seres tiram a vida dos outros por prazer e diversão. Os métodos que eles usam são inúmeros e estão sendo constantemente aprimorados, o que torna as contramedidas irrelevantes. Em milhares de minhas vidas fui caçado por eles. Mesmo que a morte não fosse nada para mim, ainda sentia ódio por eles. A morte está chegando. Milhões de anos de vida. Toda vez que me aproximo da porta da morte, tenho essas perguntas: que tipo de ser vou renascer dessa vez? Por que tenho a capacidade de renascer, e quando tudo isso vai acabar? Por favor, eu não quero renascer de novo, mesmo tendo o grande desejo de terminar o ciclo sem fim. Seu processo de renascimento começa e diz ao mesmo tempo, e assim minha nova vida começa novamente. A dor do nascimento, como se todo o meu corpo estivesse sendo esmagado. Por esta dor tenho a certeza que dessa vez sou um mamífero. Depois de toda a minha experiência passada, nunca senti uma dor tão grande. Essa dor está me deixando animado para essa vida, de acordo com minhas experiências anteriores. Mais dor significa mais chances de estar no topo da cadeia alimentar, e nesse momento ele volta à vida e abre os olhos nos braços de sua nova mãe e diz em sua mente enquanto a observa: "Perguntam-me quanto tempo se passou nessa vida." Embora minha visão estivesse embaçada, pude distinguir, lá imediatamente, os únicos seres que sinto hostilidade em relação. Eu renasci como um humano. Este pequeno jovem recebeu o nome de Li Jian por sua mãe chamada Oh Jung-se. O tempo passa e em certa idade sua mãe levou Li Jian para um hospital. Ele, que viveu milhões de vidas, pensou que pela primeira tinha um nome, e que a vida do ser humano é complicada, que apesar de estarem todos vivos, fazem distinções entre países e raças, além de nomear tudo no mundo e dar sentido a tudo. O médico que eles foram ver diz à mãe de Li Jian que todos os testes que faziam era normal. Então a mãe, um pouco confusa, pergunta por que o filho não fala. O médico tenta dar uma explicação dizendo que ele só tem 6 anos, que ainda pode ser cedo para ele. A mãe, insatisfeita com a explicação e um pouco brava, diz ao médico: "O problema não é esse." Mesmo que ela tentasse falar com ele, ele mal dava resposta, nem chorou quando nasceu. O médico, vendo que ele não tinha nenhum problema físico, levanta a possibilidade de ser algo psicológico e propõe levá-lo a um psiquiatra. Jung-se, ao ouvir isso, se levanta de sua cadeira e diz: "Psiquiatra? Para aquele hospital para loucos? Você está tentando dizer que meu filho é louco?" O médico tenta conter a mulher, e Li Jian diz em sua mente: "Minha mãe é idiota e ignorante. Ela perdeu a família na guerra, e não muito tempo depois ela perdeu o marido em outra guerra. Para ela o mundo era muito difícil e cruel. Porém, ela tem esse bloco de sangue que ela teve que cuidar. Para sobreviver, ela me colocou nas costas e vendeu verduras no mercado local." O tempo passou, e quando a noite chegou, Jung-se descansou com seu filho. Uma vez ela ouviu que os bebês cresceriam adequadamente se ouvissem as pessoas falarem educadamente. Então, apesar da falta de resposta, Jung-se constantemente dizia a seu filho: "Eu te amo." Jae fazia não entender o que ela estava dizendo, mas aquele sentimento caloroso Jae não odiou. No entanto, já em que não conseguia dormir, ele afirmou que nesta vida há uma diferença óbvia. Ao mesmo tempo, perto de Jae, um homem está sendo perseguido por um grupo de oficiais. Ele acaba tropeçando e pede aos homens que, por favor, o deixem viver. Mas um deles lhe diz sinistramente: "O que você disse? Como posso deixar um comunista viver?" O homem, desesperado, responde que não, por favor, acredite nele. Mas o oficial, sem dar relevância às suas palavras, diz-lhe que podem conversar sobre isso depois, para se levantar imediatamente. Caso contrário, ele terá que arrastá-lo de volta. Porém, naquele preciso momento, já aparece em cima de um poste, chamando a atenção dos homens. Um dos oficiais, um pouco confuso, no começo diz a ele que é perigoso estar lá em cima. Manda ele descer agora, mas já sem dizer nenhuma palavra, diz em sua mente, observando os seres humanos: "Achei que seria perfeito para testar." Como um sapo, dá um pulo e cai na frente de todos ali presentes. Porém,
Jain avança em grande velocidade em direção aos homens enquanto diz Leopardo, e pouco antes de atingir um deles diz Argentinosaurus, e com um poderoso ataque derruba um dos oficiais e acaba com sua vida. Seus companheiros, que nem conseguiram reagir aos movimentos do jovem, gritam com ele com raiva e medo perguntando que diabos é ele, para o qual Jain olha ele sorrindo e diz em sua mente, sim, ele tinha certeza, uma habilidade que ele nunca teve antes. Todos os seres que ele viveu antes. Eu nasci com todas as suas habilidades e cada uma das suas capacidades. Por quê? Não sei. No entanto, tornou-se claro para mim o fim da minha longa jornada. É esta vida. É a minha última vida. Posso finalmente morrer. O policial que enfrentou o menino não perde tempo e dá o bote batendo nele. Jain cai no chão um pouco machucado e enquanto se levanta diz em sua mente isso doeu, mas não vou demonstrar nada. Estou tipo um humano normal. O menino olha para o policial com um olhar que o faz tremer. O policial desfere outro golpe, porém Jain usando tartaruga faz com que o homem machuque a mão e nesse exato momento ele o pega pelo pescoço usando o chimpanzé e diz em sua mente, preparando um golpe para acabar com sua vida. Desde que eu os manifeste posso fazer qualquer coisa. Porém, nesse exato segundo Jain é perfurado por um tiro do homem que está sendo perseguido e quando ele cai no chão ele diz que cometeu um erro. O homem que atirou nele sai do local com muito medo no rosto e o policial que ainda estava de pé sai atrás dele. O tempo passa e na manhã seguinte, Jain ferido, mas recobrando a consciência diz em sua mente olhando para o céu, fui atingido por aquela coisa de novo. Dói. Perfurou meus órgãos internos. Vou morrer? E olhando para o nascer do sol ele está prestes a dar seu último suspiro. Porém, seu instinto de sobrevivência inconscientemente ativa o pepino do mar e regenera o tecido danificado curando-o completamente. Jain contemplando esse fato, diz em sua mente, maldito seja meu instinto de sobrevivência. Pensei que não tinha mais nada para experimentar, mas isso foi interessante. O fato desse corpinho ter estabilidade não faz sentido. Bom, acho que é assim que as coisas são. E nesse exato momento ele consegue ouvir os gritos de sua mãe, que desesperadamente mantém chamando seu nome, sem prestar atenção a ela. Ele se move em grande velocidade em direção a um pássaro, e o devora em uma mordida e diz em sua mente posso não ter crescido ainda, mas posso caçar sozinho. Não há mais um motivo para eu estar com ela. Da mesma forma, ao dizer isso, ele se lembra das palavras que sua mãe lhe disse, manifestando um pouco de dúvida em seu rosto, mas mesmo assim ele foge de casa. O tempo passa e 4 dias depois já em péssimo estado adoece e diz em sua mente, todo o meu corpo está quente e meu estômago está embrulhado. A comida é o problema? Eu pensei que era um onívoro. Qual o problema? Mesmo depois de milhões de vidas, nunca senti esse sentimento antes. Morte. Tudo bem, não me arrependo. Se isso realmente for o fim, no entanto, naquele momento Jung-se o encontra. Ela é incapaz de conter suas emoções. Ela corre em lágrimas e abraça-o com muito amor. Já naquele momento diz em sua mente, eu pensei que estava prestes a morrer, mas meus pensamentos começaram a clarear. Estou com fome. Quero comer a comida que esse humano faz. É tão barulhento. Até quando ela vai chorar? Pare com isso. E me dê comida. Naquele momento Jain pensou que seria melhor fazer do que parecer chorar e decidiu falar palavras humanas que ele não entendia. As mesmas palavras que Jung-se sempre dizia para ele com um sorriso e olhando para sua mãe. Fixamente ele disse, eu te amo. Porém, ao contrário do que Jain acreditava, sua mãe começou a chorar ainda mais e pensou naquele instante olhando para o horizonte que o pôr do sol naquele dia estava realmente lindo, concluindo que ele quer ficar assim por mais um tempo, até que ele possa se tornar independente, concluindo também que tentará levar uma vida humana. Os dois voltaram juntos para casa e voltaram a viver suas vidas. Ao mesmo tempo, o homem que atirou em Jain conta o que aconteceu à polícia, alegando que ele matou aquele menino, mas o policial que o está interrogando não acredita na história, enfatizando que o único corpo que estava no local era do policial, que morreu com o golpe do jovem. O homem desesperado pergunta ao policial que foi estrangulado pelo jovem, por que ele não diz nada, que viu o que aconteceu e que atirou no menino para salvá-lo, mas o policial diz friamente, você realmente acredita nas palavras daquele comunista? Por que você o leva a sério? Estou cansado, apenas acabe com a conversa e cuide dele. O homem que vê que ninguém o apoia começa a chorar gritando para deixá-lo ir, que o detetive foi morto por aquela criança e que atirou naquele monstro. O homem é retirado do local e o policial reflete sobre as palavras que disse. Por outro lado, o tempo passa um pouco e desde aquele dia Jung-se sempre segurava a mão de seu filho com medo de perdê-lo novamente. Já naquela época afirmava que pelo sorriso de sua mãe e o que ela fazia por ele, ele não a odiava, mas por isso mesmo pensou que isso poderia se tornar perigoso. Os dois juntos viveram suas vidas e com o passar do tempo, Jain começou na escola
escola e não demorou muito para que algumas crianças o incomodassem, mas sua mãe, como uma fera, o protegeu, repreendendo-o. Professor, que achava que as brigas eram normais nessa idade e ameaçava as crianças que, se ousassem levantar a mão novamente contra o filho, ela esmagaria suas mãos e pulsos. Já olhando para essa cena, pensou que sua mãe era apenas gentil com ele. Vendo também que as senhoras mais velhas do bairro começaram a falar mal do filho dela porque ele não falava e tinha um olhar vazio, Jung-se as confrontou na hora, colocando elas no devido lugar. Mais tarde, um funcionário administrativo tentou expulsá-la de seu local de trabalho. O homem alegou que eram questões administrativas do país, mas Jung-se, sem se intimidar, disse a ele: "O que esse país fez por nós? Meu pai foi morto a tiros e eu fiquei órfã. Meu marido morreu da mesma forma e eu fiquei viúva, e agora você quer tomar o meu lugar? Eu trabalho aqui desde que meu filho ainda estava na minha barriga. Quem você pensa que é?" E se jogando no chão, ela continua dizendo: "Se você me forçar a me mover daqui, eu e meu filho morreremos de fome. Eu não vou sair daqui. Apenas me mate. Se você não quer me matar, então vá embora." Jung-se lutou constantemente contra o mundo e o tempo passou. Dessa forma, Jain finalmente se acostumou com o corpo e o estilo de vida humano. Um dia, em um campo de flores, sua mãe estendeu a mão e disse a Jain para ir buscar algo para comer em casa. Ele pegou a mão quente, mas forte de sua mãe e eles começaram a andar, e ele percebeu que a coisa que procurava quando ele pensou que era hora de ir embora, e olhando para sua mãe perguntou a ela: "Por que você está brigando?" Ao que sua mãe respondeu: "Para protegê-lo." Ouvindo essas palavras enquanto iam para casa, Jain disse em sua mente: "O que me preocupava aconteceu. Não quero ir embora. Quero passar mais tempo com essa humana." Ambos continuaram felizes em sua jornada, porém atrás deles o oficial que foi ferido pelo jovem os vê e diz ameaçadoramente: "Eu te encontrei, seu monstro." Jain sempre pensou na sobrevivência do mais forte. Os fracos se tornam o alimento dos fortes. Isso aplica-se a qualquer ser deste mundo. Vez que você entra nesse círculo, todos entendem instantaneamente. Porém, existem mortes que ele não entendeu. Morrer por um golpe de calor, suportar o frio, inovar, trazer dinheiro, às vezes para decorar, às vezes até para o tédio. É lamentável, por isso só resta uma coisa: rebeldia. O tempo passa e avança. 12 anos depois que Jain renasceu, ele está coletando comida em um rio. Enquanto volta para sua casa, ele diz que está acostumado com a sociedade humana, mas nos últimos anos seu bairro mudou rapidamente. As estradas são retas e os prédios são mais altos. Até construíram uma fábrica perto do rio da casa dele. Ao chegar, ele encontra sua mãe no chão e diz que Jung se adoeceu. Naquele momento é mostrado um flashback onde alguns dias atrás, enquanto eles comiam, Jain cuspiu a comida instintivamente. Sua mãe disse a ele que é muito difícil conseguir comida, então não podiam desperdiçar nada, mas Jain respondeu sério que não comeria. Sua mãe ficou surpresa e disse a ele: "Então não coma. Ela vai terminar tudo e ele vai sentir falta." Vindo de volta ao presente enquanto cuidava de sua mãe, ele diz em sua mente que deveria tê-la impedido de comer aquele peixe, entendendo agora que estava contaminado com o lixo das fábricas. Ele dá a ela os cuidados básicos e vai embora a pretexto de indo para a escola. Sua mãe olhou para ele sorrindo e disse para ele se divertir, porém Jain na verdade foi vender comida no mercado, e ao observar a mercadoria ele diz em sua mente: "Eles destroem tudo para seu conforto, mesmo que esse conforto cause a dor para os outros." Mas por que Jung-se teve que sofrer assim? Nesse momento aparece um homem à sua frente, pega numa maçã e morde-a rapidamente e pergunta-lhe o preço. O jovem diz-lhe 10 wons, ao que o homem responde que é muito caro, mas sabe bem que é por um bem mais precioso. O jovem olha o homem nos olhos e percebe que ele é o oficial que escapou dele com vida, e diz sem mudar a expressão em sua mente: "Todo mundo é diferente dos outros, e para manter a paz a sociedade humana criou leis para construir limites, antes que ele tivesse quebrado a única lei que ninguém deveria: assassinato." O policial na frente do jovem lhe diz sério: "Eu planejava visitá-lo antes, mas preferi observá-lo. Queria ver como um monstro estava crescendo. Deixe-me perguntar uma coisa: por que você está fingindo ser um humano?" Jain não lhe dá resposta e o oficial diz a seus homens para levá-lo embora. Jain, vendo que ele os deixou algemá-lo sem resistência, pergunta se ele pode sair por aqui, que ele está sendo investigado por espionagem. O homem, vendo que o jovem continua implacável, sorrindo tortuosamente, diz a ele: "Então se você é espião, sua mãe também é espiã. Já mandamos gente procurá-la. Ela não está bem de saúde. Será que ela aguenta uma investigação? A investigação de espionagem é bem difícil." Essas palavras geram uma grande mudança em Jane, e o homem que notou diz a 2 de seus homens para se afastarem, que eles podem morrer se ficarem lá, e nesse exato momento todo o andar embaixo deles começa a se fraturar, e mais rápido que um piscar de olhos o jovem destrói as algemas e sai correndo do local em alta velocidade. Todos os homens sob o comando do oficial perguntam o que aconteceu, e ele responde que se eles não entendem, que esse menino é um monstro. Por outro lado, Jane, que está voltando para casa, diz em sua mente enquanto liberta um grande poder: "Aquele humano que me chamou de monstro, ele me subestimou. Posso me tornar qualquer coisa." E naquele dia Jane se tornou um desastre.
desastre. Ao mesmo tempo, um dos colegas do policial que presenciou Jane pela primeira vez é questionado sobre o motivo de não ter tentado impedir o colega depois de mobilizar tantas pessoas para uma operação de um suposto garoto espião de 12 anos, usando sua influência que é extremamente improvável. Que o homem que se lembra do jovem responde trêmulo que foi porque ele estava com medo. Por outro lado, poucos minutos depois de fugir da autoridade, Jane chega em casa um pouco agitado. Um grupo de homens que está ali para prender sua mãe se pergunta de onde ele veio e após confirmar que é o menino que mora na casa. Eles têm suas dúvidas sobre o que seu companheiro disse, mas de qualquer maneira eles planejam levá-lo para investigar. Jane, vendo que eles só querem levá-lo, está prestes a destruí-los todos. Porém, nesse momento a mãe dele sai de casa. Ela pergunta a eles o que está acontecendo, mas quando ela vê que eles estão segurando seu filho, mesmo que ela esteja em um estado terrível, ela se levanta e começa a gritar para eles deixá-lo ir, visto que os homens não prestam atenção nela e que ela é cercada. Ela começa a gritar a plenos pulmões por socorro, alegando que estão sequestrando seu filho. Os policiais a princípio tentam detê-la com palavras, mas vendo que ela não os escuta, um deles bate no rosto dela e manda ela calar a boca. Comunistas. Jane, que presencia sua sendo ferida e caindo no chão, começou a tremer, sentindo um grande arrepio junto com uma imensa raiva borbulhando dentro dele, e então naquele instante ele abandonou completamente sua sanidade. Tudo escureceu diante de seus olhos e alguns segundos depois, e quando ele voltou a si, estava parado em volta de todos os corpos dos policiais. Sua mãe, que viu o que aconteceu, olha para ele dizendo seu nome em lágrimas, e Jane, ao vê-la, diz em sua mente: de novo eu fiz de novo. Naquele momento o policial em um veículo chega rindo e diz na frente de todos os seus homens: bingo, o que eu disse a eles? Eu disse que ele era um monstro. Não peguem leve com ele ou você morrerá como os outros. Jane cerra o punho, vendo que não tem escolha a não ser liquidar todos. Porém, pouco antes de atacar, sua mãe se levanta na frente dele e grita: eu matei eles. Eu matei. Me leve. O meu filho não fez nada. A culpa é toda minha. Os policiais ficaram chocados por um minuto vendo a cena. Já em vendo isso, pensou que sua mãe, que nem tinha energia para comer, estava gritando com todas as forças, e naquele momento ele se lembra das palavras de sua mãe, que ela luta para protegê-lo, e vendo que ela está fazendo isso agora nesta situação, incapaz de conter suas emoções e com grande dor no peito começa a chorar descontroladamente. O policial contempla o jovem chorando atrás da mãe, que não para de gritar, e saca sua arma e aponta na direção do tornozelo da mãe. Enquanto diz vamos ver, o homem sem hesitar atira contra a mulher, mas antes da bala para se aproxima dela, movendo-se em grande velocidade. Jane protege sua mãe. Ele olha para o homem com uma grande seriedade, e o oficial, sorrindo, diz a seus homens que ele sabia disso e por favor atirem contra a mulher. Eles a princípio tiveram suas dúvidas, mas o oficial, perguntando se eles querem acabar como seus companheiros, os faz seguir sua ordem e todos atiram contra a mãe de Jane. Jane, vendo a grande quantidade de balas na direção de sua mãe, diz com um olhar determinado em sua mente: eu consigo fazer. Eu tenho que fazer. Toda a vida eu vivi até o fim, e usando reflexos sobre-humanos e a resistência de um tatu até o fim, protege sua mãe de todas as balas. Fica um pouco ferido no processo e o oficial fica chocado ao ver que ele ainda está de pé como se nada, grita para seus homens que ele é um monstro e que continuem atirando se não quiserem morrer. Já vendo que ele está em uma situação drástica, diz em sua mente: bem, é inevitável. Mais uma vez. Porém, no exato momento em que ele vai contra-atacar para liquidar todos os seus inimigos, sua mãe fica na frente dele e o abraça, e pouco antes de receber todas as balas diz ao filho que o ama. Ela recebe todos os tiros e cai no chão. Já chocado, observe sua mãe com suas últimas forças o acaricia com uma mão. Ele se lembra de todos os momentos que estiveram juntos e sua mãe se afasta dele dando seu último suspiro. Um grande silêncio se produz na área, e em uma área completamente branca, Jun se abre os olhos se perguntando onde ela está, e ao lado dela observa Jane chorando oceanos ao seu lado. Ela sorrindo diz ao filho: você não chorava nem quando era um bebê, por que está chorando tanto agora? Ele em lágrimas pede perdão a ela, que sente muito, afirmando que não sabe o que fazer e se pergunta por que ele tem esses poderes e se ele soubesse que isso aconteceria. Porém, sua mãe interrompe-o abraçando e diz que está bem, não se preocupe. O fato de você ter nascido como meu filho é a melhor coisa que me aconteceu. É o que eu agradeço. Jane responde que irá acompanhá-lo em breve, mas sua mãe lhe diz seriamente: mamãe, quero te dizer uma coisa, Jane. Aconteça o que acontecer com você, não importa o que você precise fazer ou o caminho, você deve viver. Naquele momento, no mundo real, Jane, valorizando as palavras de sua mãe, se levanta em lágrimas. O policial, vendo a grande intensidade que Jane
semana fica congelado e nos perguntamos por que esse homem era tão obcecado por ele? Havia muitas respostas, mas a resposta era simples: orgulho. Os humanos se orgulham de sua capacidade de entender o mundo ao seu redor e temer coisas que não entendem. É por isso que ele tentou acabar com coisas. Jay afirma que ele não pode coexistir com humanos, que poderia até ferir e matar mais alguém, mas lembrando-se das palavras de sua mãe para viver. Ele diz que está tudo bem, ele vai viver e sem parar de chorar deixa o corpo de sua mãe para trás e começa a correr. No mesmo tempo, antes de se distanciar, ele olha para o oficial com um olhar cheio de raiva. Antes disso, ele fica agitado e grita para seus homens começarem a persegui-lo, enfatizando que ele está fraco e é sua última chance de pegá-lo. O jovem corre uma longa distância sob a perseguição da autoridade, mas depois de se afastar da cidade ao atravessar o campo de flores que correu com sua mãe, ele para. O policial grita para o jovem que se ele acabou de correr e pergunta se ele não quer fazer isso um pouco mais. Porém, já enxugando as lágrimas, responde a ele: correr? Eu não poderia fazer o que está prestes a acontecer lá atrás. Mamãe iria se machucar se eu fizesse. Me desculpe as pessoas que eu matei antes, as pessoas que eu matei hoje, assim como todos vocês aqui. Todos vocês devem ter tido uma mãe também. Deve haver alguém que te ame por aí, alguém que você ame, assim como eu. O homem, tentando disfarçar o nervosismo, responde que para uma criança ele fala muito bem e já continua: eu entendo claramente que fizeram algo errado, mas isso também se aplica a você. Eles matam sem remorso. Você destrói e estraga tudo. Eu sempre questionei por que eu renasci de novo e de novo. Por que ganhei esses poderes? Mas finalmente entendo agora. Nasci para levar todos vocês, humanos inúteis, à extinção. O jovem libera seu poder fazendo seus oponentes tremerem. E com um salto poderoso com o qual fradura o chão, se eleva a uma grande altura e como rápido como um míssil ele se lança na direção de todos os seus adversários. Estes tentam se esquivar, mas não conseguem. O ataque do jovem gera uma grande destruição e acaba com a vida de vários deles. O oficial, que está prestes a morrer debaixo de uma pedra, olha para o jovem e diz: eu sabia, eu estava certo. Você tem que morrer. Monstros como você não podem existir em nosso mundo. Jay calmamente se aproxima dele para acabar com ele, respondendo: sim, você está certo. Você deveria ter me matado. Porém, falhou e em troca todos os humanos deste mundo, até o último deles, sentirão minha ira. O homem grita e em um movimento o jovem termina sua vida. O tempo passa e ao cair da noite, Jay, que foi procurar o corpo de sua mãe, começou a andar sem parar. Pode ser porque estava cansado, mas começou a ouvir as palavras de sua mãe que ele não deveria poder. Aquelas palavras que ela disse-lhe milhares de vezes e lembrando-se de toda a sua vida juntos. Ele responde-lhe enquanto vai para a escuridão: eu também. Depois de acalmar sua mente e dar a sua mãe um descanso adequado, já está caminhando em direção ao horizonte enquanto relembra os momentos mais felizes de sua vida. Ele diz em sua mente com muita tristeza: os anos que passei com mamãe pareceram um instante comparados aos milhões de anos que já vivi. Mas aqueles instantes significou tudo para mim. Senti um amor infinito que nunca havia sentido antes. Senti uma felicidade infinita. Porém, minha mãe não está mais aqui. Ela morreu por minha causa. Nem a vida nem a morte jamais foram tão dolorosas para mim. Mas lembrando-se das palavras de sua mãe de que deveria viver, ele diz em voz alta que está bem e segue em frente sem destino certo. O tempo passa e ao redor de uma montanha, um caçador que está observando sua presa consegue derrubá-la e alegremente vai procurá-la. Porém, ao lado do animal caído, já está parado olhando. O caçador, vendo-o quando ele se aproxima, diz ao jovem: rapaz, como você chegou aqui? Esses campos de caça são perigosos. É a primeira vez que vê um fazão, é a primeira vez que vejo um desse tamanho. Ouvindo essas palavras, já está se preparando para matá-lo e olha com muita sede de sangue e responde: você é orgulhos. No entanto, o homem muito calmamente pergunta a ele sobre onde estão seus pais. Essas palavras produzem uma mudança em Jay, fazendo-o se acalmar e ele respondendo ao homem que eles estão mortos. O homem o ouve e olha para ele com tristeza e veste o casaco. O jovem diz: é inverno. Você está com frio, garoto? Por que você está de manga curta? Vamos para minha casa. Por enquanto os olhos de Jay se enchem de luz ao ver as ações dessa pessoa com ele, e para isso ele segue ele sem protestar. Ambos caminham um pouco e chegam na casa do caçador. Ele vê que sua mãe está do lado de fora no frio e a cumprimenta anunciando seu retorno e diz para ela entrar. Esta família dá as boas-vindas calorosas e amigáveis a Jay. Eles dão-lhe um banho quente para descansar o corpo e tirar o mau cheiro que tem por estar muito tempo sem tomar banho, e depois comem todos juntos a carne macia do fazão. O caçador, vendo que Jay não come nada, e pergunta se ele não está com fome. Nesse momento ouve-se um grande rugido que chama a atenção do jovem. O caçador diz a ele que há uma construção na montanha por aqui, que aparentemente é uma espécie de hotel de luxo, e mudando de assunto curioso pergunta o que o traz até a montanha. Jay, começando a comer, responde que ele estava andando por ali. O homem, muito simpático, contemplando sua situação, lhe diz: de qualquer forma aqui não tem nada. Também não é o melhor lugar para uma criança morar. Vamos para a aldeia amanhã. Vou perguntar ao chefe da cidade para encontrar alguém que cuide de você. Você precisa ir para a escola. Jay, concentrando-se apenas na comida, não dá muito
muita atenção ao caçador, ao qual lhe dá um pequeno e suave toque na cabeça. Isso perturba o jovem homem e o caçador continua dizendo sorrindo. E na escola faz questão de aprender a falar respeitosamente com os mais velhos. Entendeu, menino? Jai não diz uma palavra e apenas o observa intrigado. O tempo passa e todos vão dormir juntos. Jai, sempre adormecer, observa o teto admirando o calor deste lugar. Eles também contemplam algumas fotos da família. O jovem, que já viveu milhares de vidas, consegue adormecer e na manhã seguinte, esta família dá a Jai uma roupa nova. O homem, vendo que a roupa está um pouco grande, dobra-a para ficar mais cómoda e avisa sua mãe que vai voltar. Ambos se dirigem para uma aldeia próxima. Ela apenas o dispensou com a mão e depois de alguns passos Jai diz ao caçador. Sua mãe não fala. O caçador balança um pouco a cabeça e responde sorrindo. O que há de errado com você, garotinho? Você não sabe como se dirigir aos mais velhos, não é? Já encerra um pouco os dentes e o homem continua. Ela não consegue te ouvir. Ao que Jai pergunta por que ele continua falando com ela se ela não consegue ouvi-lo. E o caçador diz, mesmo sem palavras sei que meus sentimentos chegam até ela. Isso é tudo que importa para mim. Jai fica pensando enquanto ouve e alguns minutos depois começa uma grande chuva. O caçador, preocupado em ficar doente, opta por ir procurar para se abrigar. Os dois caminham e estão prestes a se proteger da chuva. Porém, no topo da montanha ao lado deles, em uma zona de construção que deixou toda uma área em péssimo estado, ocorre um grande deslizamento de terra e acaba esmagando o caçador. O homem, que mal consegue respirar, pergunta a Jai, que foi salvo por muito pouco, se ele está bem. Ele rapidamente começa a remover a terra sobre ele e diz para ele esperar um pouco, que ele o tirará daqui a pouco. Mas o caçador, dizendo baixinho, mãe, Jai contempla esta cena e um segundo depois, olhando para o céu, ele diz em sua mente, havia uma construção na montanha ao lado, ele deveria ter falado, ainda está chovendo. O jovem retira o corpo do caçador e o carrega de volta para sua casa. Quando chega, Jai não consegue olhar nos olhos chocados da mãe. O tempo passa e depois que a tempestade passou, lembrando de seus massacres, diz em sua mente, eu estava com muita raiva de todas as pessoas do mundo, queria acabar com cada uma, ainda penso em fazer isso, mas agora eu tenho dúvidas porque não sei o que é certo fazer. Nesse momento tem um flashback onde sua mãe lhe conta sobre uma nota ruim em uma prova. O que é isso? Você quer ser como eu? Jai respondeu que não conseguia resolver porque não sabia, por isso não deixou nenhuma resposta. Jung-se, muito séria, disse ao filho, se você não sabe ainda tem que resolver o problema. Se você não sabe a resposta, apenas escreva algo. Jai continuou dizendo a ela que não sabia, mas voltando ao presente, ele olhou para o céu e decididamente se moveu em uma direção. Por outro lado, o prédio que estava sendo construído é inaugurado e muitas pessoas se aglomeram para a ocasião e aquele que parece ser o dono, que orquestrou tudo, observa uma criança se aproximando e avisa um de seus seguranças, que fica confuso e pergunta a ele, não tem segurança na entrada? O que você está fazendo em um dia importante como este? Não pode entrar qualquer um. O seu empregado diz-lhe que vai tirá-lo agora mesmo. O guarda corre rapidamente e intercepta o jovem, esclarecendo que não pode entrar nesta zona e pede-lhe que saia por favor. Mas olhando para trás do jovem homem, ele observa os corpos caídos de muitos de seus colegas de classe. Já na frente do homem, lembra da conversa com sua mãe sobre o exame e o que ela no final disse a ele quando ele ainda estava trancado. Se você não conhece, responda a Levi. Pode errar, escreva o que quiser. Ao que, com o punho manchado de sangue, diz em sua mente, não sei se devo escrever o que quero, mas se firmando toma uma posição, diz ao guarda invadido pelo medo à sua frente, não vou mais hesitar, vou matar todos eles. A verdade é que eu queria fazer isso.